Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse que é o 54º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir e dar risadas. Lúcia Porto repete, 54º episódio do Quase Sem Pauta. Eu vou repetir 54º, assim, bem rapidinho, porque tu é uma pessoa que não tem experiência nenhuma em rádio nem televisão, tu não faz isso nunca ao vivo, né? Porque quem sabe, já diz o Faustão, faz ao vivo. Tu faz isso ao vivo gravado comigo, tu baba, Lúcia Matos. É sempre não tô assim. entendendo, né? É sempre assim. É que tu fica nervosa, me vendo mais nervosa que com audiência ao vivo, né? Que momento. 54º ano 3. Quase Sem Pauta. 54º ano 3, Quase Sem Pauta. Nosso episódio na 6ª temporada fala daquilo que é melhor na vida de um trabalhador e também de uma empresária, digo eu, que são as férias, né? As férias, aquele momento que a gente anseia por todo o ano, né, Lúcia Matos? Como é que a gente faz tudo que a gente não consegue fazer com a mesma qualidade ou com a mesma intensidade quando a gente está trabalhando. Então, a gente abriu a temporada Minhas Férias mostrando como são as férias de uma jornalista especializada em viagens, Annelise Zanoni. Fez mais de 10 viagens internacionais no ano passado, fora as nacionais e as locais. Depois a gente bateu um papo com a Cláudia Laetano, cujo trabalho é escrever sobre livros. E hoje a gente vai falar sobre outra coisa que as pessoas adoram fazer quando saem de férias, que é se aventurar. Eu não, porque eu não tenho coragem. Então essa eu vou deixar para ti. Pois é, Lúcia Matos. Eu adoro me aventurar, mas eu me aventuro assim. Eu me aventuro na cozinha, eu me aventuro nas páginas dos livros, eu me aventuro às vezes, sei lá, até criando podcasts pros amigos e tal, coisas do gênero, assim. Até numa viagenzinha, mas de carro, né, no ar-condicionado, as minhas aventuras. Porém, a gente sabe que tem muita gente que efetivamente se aventura. Até perdi a fala porque eu vi um gato no teu ombro aí, me emocionei. A gente se aventura com coisas muito bacanas e trouxemos então aqui um cara que a gente descobriu nas nossas pesquisas, que é o Nilton Nogueira. O Nilton Nogueira, que a gente vai receber agora, o sorridente Nilton, ele tem essa cara plácida e tranquila, mas a gente vai explicar o que esse cara aí, com essa cara plácida e tranquila, faz. Quando ele não tem nada para fazer, ele salta de paraquedas, né? Apesar disso, né, com essa cara plácida e tranquila. Ele é formado em gestão, o Nilton também é pós-graduado em neuroeducação, foi técnico em proteção nuclear em São Paulo e trocou tudo isso para virar instrutor de paraquedismo, o esporte que a Lúcia Matos mais gosta e que disse que depois desse programa vai começar a praticar, estarei na fila. Hoje, o Nilton forma instrutores e examinadores pela Confederação Brasileira de Paraquedismo e tem uma empresa especializada que é a Arcanjos Paraquedismo. Já realizou mais de 4.900 saltos, Lúcia Matos. Tem 40 anos de paraquedismo, mestre em salto em queda livre, instrutor, avaliador para piloto, lançador de helicóptero e avião. Também é cinegrafista e fotógrafo aéreo. O Nilton também é membro da Academia Americana de Paraquedismo e já participou de inúmeras demonstrações de saltos, formações no Brasil e várias quebras de recordes brasileiro, latino-americano e mundial. Ainda bem que eu estou sentada, porque eu cansei lendo tudo isso. Isso que eu fiz um resumo, né? Nossa. Bem-vindo, Nilton. Obrigada por aceitar esse papo com a gente. Tudo bem? Tudo bem, perfeito. Tudo. Já fiquei feliz sabendo que vocês têm a pretensão de saltar. Que bom. A Lúcia Matos vai. Eu vou gravá-la. Nós vamos falar sobre medo neste episódio, mas não agora. Vamos falar depois. Vamos começar, Nilton. Eu quero começar te perguntando, para tu nos contar um pouquinho dessa história. Como é que uma pessoa que trabalhava com proteção nuclear foi ir para essa área do paraquedismo profissionalmente? Essa ligação, eu sei que veio na infância, bem cedinho, por influência do teu pai, né? Isso, veio já de pequenininho, do meu pai.
Mas aí eu parei por um tempo, porque eu soltei lá com 14 anos de idade, e daí eu dei um tempo grande e fui para a Marinha também, que servi os fuzileiros navais da Marinha. E daí de lá fui transferido para uma usina nuclear, daí onde eu dei baixa e comecei a trabalhar. E essa cidade era do lado do Centro Nacional de Paraquedismo, em Boituva, São Paulo. E aí eu voltei a saltar. Aí fui saltando, praticando, né? E quando eu vi, estava trabalhando no clube, exercendo. Aí a própria, uma engenheira química da usina me chamou e falou: olha, a gente até aceita que o funcionário tenha um bico além da empresa, mas quando esse bico é maior que a empresa, né? Aí não dá, né? Então eu falei, aí eu optei e segui saltando de paraquedas aí para frente. E aí foi só alegria, né? A gente foi trabalhar em céu aberto daí, né? Foi muito bom. Mas a gente sabe que geralmente o pai até incentiva algumas coisas, mas as mães dão uma segurada, né? Como é que foi aí? 14 anos, tu É. saltou a primeira vez? Foi com 14 anos de idade, em Meu Deus. 1980. E meu pai, né, até hoje, né, ele não... Minha mãe, coração também é mil, né? Mas meu pai, sendo paraquedista, também teve uma grande história no paraquedismo, ele também não consegue me ver saltar, né? Porque é aquela emoção, né, que daí entra o pai e a mãe, né? Isso é eternamente, né? A gente vê aquela sensação, né, da proteção, né, paterna e materna, mas são vibradores. Minha mãe não entende muito dessa parte de currículo, né? Mas é minha fã, né? Então, onde a gente vai, ela faz leva o cartaz, né? Aquela mãe que é vibradora de arquibancada, né? Ela Pois se é, orgulha, né? Se orgulha. o teu currículo é enorme e é cheio de siglas e especialidades que vão indo, cinegrafista aéreo, piloto dessa área, né, tem um nome, até me Sim. perdi o nome do piloto. Academia Americana de Paraquedismo, Lúcia Matos. Não é Piloto porcaria. lançador. Não, olha, Isso. como é que é a formação de alguém na tua área? Então, hoje a gente tem várias categorias. Temos categorias A, B, C e D, que são categorias que são pré-requisitos, né? A D é a maior com 500 saltos. Aí a pessoa já na B, ela está preparada a fazer um curso de coach. Aí de coach ela vai para ser Jump Master. Jump Master ela vai para ser instrutor. É tipo depois... carteira de motorista, é a moto, caminhão, carro, ônibus. Isso, tem essa número de categoria específica. E aí você vai fazendo cursos, daí você vai para ser instrutor, daí vai ser para avaliador, daí o avaliador é que forma os instrutores. Aí é o examinador que forma os avaliadores, que forma os instrutores. E daí tem o CFE, né, que no caso é a minha posição, que eu formo os examinadores, que formam os avaliadores, que formam os instrutores, e daí é uma reação lá em cadeia, né, uma árvore ali, né? Então, isso aí é o tempo, né? Hoje eu sempre falo agora que eu estou entrando numa fase que é mais acadêmica do paraquedismo, né? Então, a gente está indo lá para o doutorado, vamos supor. Então, a gente forma no Brasil todos os instrutores. Então, isso é ao longo do tempo que a gente vai construindo, né? Mas a primeira entrada no paraquedismo é você ser coach, onde você vai lá ensinar o beabá para os passos básicos para a pessoa saltar de paraquedas, né? Os passos seguros, né? A gente começa estagiando, a pessoa, que daí a gente tem ali 100, 150 saltos, já começa a virar rato de área, né? A gente já está trocando serviço por salto, né? Ou seja, vou lá, faço alguma coisinha e já salto de paraquedas. E aí vai trabalhando, vai ganhando, vai se formando, né? É um esporte que no começo precisa de investimento, então você tem que ter uma profissão paralela até você chegar nesses pré-requisitos para se tornar um instrutor, né? Então, mas esse é o pontapé inicial, você começar a saltar e começar como coach daí. Mas então, assim, a exigência de tempo, de dedicação e dinheiro é bem grande, né, Newton? É um esporte que tem que ter investimento, né? Porque o paraquedismo hoje é um esporte extremamente seguro, é muito seguro, né? A gente vai conversar algumas coisas depois aí com a oportunidade, mas a gente salta com 2 paraquedas, com dispositivo de segurança de abertura automática, é muito seguro. E tudo isso é uma tecnologia, uma indústria que tem em volta disso, que acabou se tornando cara, porque tem muita tecnologia envolvida para isso aí. E daí tem avião, né? Que a gente precisa de avião para saltar. Então hoje a aviação é cara no mundo inteiro, né? E dólar, enfim. Então todo esse investimento para você fazer um salto de paraquedas acaba sendo mais oneroso, né? Hoje ainda tem o recurso do túnel de vento hoje, né? Que é aquele simulador de voo que tem Wi-Fi, enfim, outros lugares que você salta e fica dentro de umas paredes voando em cima de um ventilador. Isso ajudou muito tecnicamente também a evolução. Tu tem 40 anos de paraquedismo, acompanhou também através do teu pai, né? Uhum. Que
competiu profissionalmente, foi campeão, inclusive, né, Nildo? Sim, aham. O que mudou nesses 40 anos, do ponto de vista de segurança, de equipamento, de técnica, e qual é o país onde isso é mais avançado? Estados Unidos, por exemplo? Como é que está o Brasil, assim, nesse ranking? Como tudo, né? Meu pai foi pioneiro, né? Então, por exemplo, naquela época saltava de paraquedas redondo, né? Hoje são paraquedas retangulares, né? Com uma super evolução de navegação, né? Com paraquedas. Hoje tem esse dispositivo de abertura automática do reserva, ou seja, se uma pessoa sai de um avião e não faz nada, ela fica de braço cruzado, a 1.000 pés de altura, quase 400 metros do chão, ele dispara sozinho a abertura do reserva. Então, isso é um grande salva-vidas, que está no mercado há 20 anos, entende? Então, esse pioneirismo, né, infelizmente, também vai custando algumas coisas, né? Então, hoje em dia, então, no meu pai era mais o faca na caveira, né? Ele ajudou a evoluir muito esse paraquedismo tecnicamente, né? E isso também a nível de instrução, a nível de materiais todos que a gente tem, né? Todos os recursos de ferramenta que a gente tem para fazer um paraquedismo mais seguro. Eu faço parte da Skydive University também, e é onde a gente tem um programa de instrução do paraquedismo mais seguro. Então a gente pega pelo Brasil e pega paraquedistas de todos os níveis e fica uma semana internado fazendo saltos com superfície líquida, a pessoa cai dentro de uma piscina, como é que ela sobrevive na água, em árvore, em fio tensão, como é que ela, um salto em queda livre com segurança. Então a gente trabalha muito em prol da segurança. Porque daí entra a estatística também, né? Quanto mais salto, mais os números crescem. O Brasil é uma das maiores áreas do mundo. A gente tem Boituva, que é o Centro Nacional de Paraquedismo, que a gente tem milhares de saltos no final de semana. E eu acho que o atleta brasileiro é um dos melhores do mundo, né? A gente só não tem, às vezes, o recurso de investimento. Mas o brasileiro é um super, hiper atleta e a gente está muito bem no cenário mundial, né? E a gente é muito reconhecido também, aqui lá fora é muito, né? A gente falou rapidamente antes, né? Mas eu acho que vale a gente sempre falar sobre isso. A gente, quando fala em esporte desse tipo, assim, esporte de aventura, que a gente corre risco, a gente fala muito em medo, né? Eu acho que não só o medo do salto pessoal, né, de cada um, mas acho que também até pela tua formação, né, gestão, essa questão também, né, neuro, né, como é que é lidar com a vida dos outros, né? Porque na hora que tu é um instrutor, tu tem a tua vida para cuidar, mas tem a dos outros também, é o teu medo e um outro medo que tu tá lidando, né? Exatamente. Isso é legal, assim, essa ideia do medo, né, que todo mundo fala, eu falo uma coisa que as pessoas não acreditam, né, mas eu tenho medo de altura. Ai, para, Newton! Pois é, todo mundo fala mesmo, não. todo mundo fala a mesma coisa. Na casa dele, ele não troca a lâmpada, Luciamar. Não subi escada. Não, se você for na minha casa e tiver alguém em cima no telhado trocando uma telha, é minha esposa. Eu não. Meu Deus. Só falta dizer que tem medo de avião, né? Que nem eu. De avião eu não sou muito chegado também. Mas o que acontece? Quando eu vou numa sacada... Fake news esse programa, cancela, Luciamar. Mas quando eu vou na sacada de um prédio, o que acontece com todo mundo é que aquela altura que você está vendo de cima de um prédio, aquela altura te ameaça. Aquilo me ameaça também. Então, quando eu chego na sacada de um prédio, eu falo, meu Deus, eu posso cair daqui. Tá me dando tonteira. Então, aquela sensação do poder cair, isso me ameaça. Mas se eu tiver com paraquedas nas minhas costas, eu corro em volta do prédio. Porque aquilo é como se eu estivesse no mar com um salva-vida nas costas. Então, eu falo que tem muito mergulhador que não sabe nadar. Porque ele vai lá com mergulho, com um tubo e está mergulhando, e não sabe nadar. Mas você tem medo da água? Não, ele está com aquilo. Então, na verdade, a minha relação com a altura é que eu faço paraquedismo. O chão, para mim, é uma paisagem. Então, eu estou lá a 3.300 metros de altura, eu não saio de um avião olhando, meu Deus, como eu estou alto. Eu estou voando, eu olho para frente, para o horizonte, para o mar, que a gente tem uma visão maravilhosa, para as nuvens, entende? Mas eu não tenho essa relação, meu Deus, eu estou alto. E ainda que eu tivesse, a melhor forma de eu estar na altura é com paraquedas nas costas. Então a gente substitui um pouco dessa tensão de, meu Deus, eu estou alto. Então tem muita gente que vai saltar com a gente, principalmente o salto duplo, que as pessoas falam que tem medo de altura e eu faço essa enquete com a pessoa. Mas por que? Como de direito? Eu vou saltar com ela e no fundo é aí. Você teve medo da altura? Eu falo, não. Porque daí ela está protegida naquela altura, entende? Então essa relação que a gente tem medo de altura é isso. Mas de paraquedismo não dá isso, entende? Então eu vejo isso propriamente. Então eu não sou chegado em altura, mas com paraquedas nas costas é minha capinha de super-herói, entendeu?
Eu fico pensando naquela hora que tu tá ali no avião e tu tem que Hum, saltar e o paraquedas tá fechadinho, ele não abriu ainda. E aí tu sim. tem que ir, na verdade, quanto tempo é de queda livre? Em torno de uns 35 segundos de queda livre, né? E Ah, aí dá tempo de infartar, né? dá tranquilo, e reviver, a gente faz tudo. Ser ressuscitado. Faz tudo ali. Mas a porta, a saída que é o grande divisor ali de águas, né? Uhum. Porque aí eu digo também para as pessoas que o teu conflito no avião é a tua briga com eu e o teu você, né? Tipo assim, eu quero, eu não quero, você não tá. Você fica naquela briga ali. Abre a porta, então. Aí, lógico, a gente tem todo um controle psicológico que a gente sabe que é forte, né? Porque a gente tem aquilo na cabeça. Se eu cair de um avião, meu Deus. Então, você passar pelaquela barreira com a porta aberta, a gente sabe que é difícil. Então a gente vai conversando, preparando a pessoa para que ela supere isso, né? Lúcia Matos, vamos fazer uma avaliação, faz de conta que a gente está sem convidado aqui. Presta atenção, volta no tempo aqui. O Newton já deve ter visto. Se ele não viu ainda, ele verá depois, eu sei, depois desse programa. No primeiro programa, a Annelise Zanoni nos preparou para viajar, várias viagens de avião, inclusive. É. No segundo programa, Cláudia Laetano nos falou sobre literatura e nos deu um desafio que esse ano nós duas lêssemos e enfrentássemos Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Agora, saltar de um avião. Então, eu vou fazer o seguinte, eu acho que o nosso desafio é, entramos no avião, nós duas com o Newton, com certeza, um paraquedas e aquela série de livros traduzida pelo Mário Quintana. Tu Eu pula fico e eu lendo. leio. Não, quero ver nem queda livre, então. Vamos embora. Isso Desafio aí. tá Em Busca do oferecido. Tempo Perdido, Lúcia Matos. Eu ficarei Nossa. lendo enquanto tu saltas. Mas olha que engraçado isso que tu falou, né? O nome né, desse desafio, Em Busca do Tempo Perdido. Deve ter muita gente que deve saltar de paraquedas com isso na cabeça, assim, não, eu quero recuperar, eu tive vontade a minha vida inteira e agora eu criei coragem. Tu tem muitas histórias legais, assim, de pessoas que vão saltar contigo, Nilton? Olha, a gente teve um crescimento muito grande na pandemia. Então, porque eu acho que na pandemia, quando as pessoas tiveram uma reflexão muito, né, pessoal, e daí as pessoas, mas para que serve dinheiro, né? Assim, eu tenho economia, tenho tudo, mas será que eu vivi? Será que eu fiz? Então, a gente teve muitas pessoas na pandemia que me disseram, olha, infelizmente eu perdi alguém, eu vi gente indo embora, vi acontecer isso, eu não vivi e não fiz o que eu tinha que fazer. Eu quero saber uma coisa? Eu vou viver. Então, a gente teve muito Podia relato. ser outro raciocínio Olha também, que né? Já que tudo deu interessante. errado, eu vou saltar de um Também. avião, né? Pronto, né? Interessante, né? Mas as pessoas tiveram essa relação, então, e a gente teve um crescimento maior da procura das pessoas, sabe? Então, a gente, lá em cima a gente vê de tudo, né? A gente gritando, chorando, rindo, de tudo, né? Mas, por exemplo, eu tive um salto muito bacana, que eu saltei com um rapaz com síndrome de Down, né? Então, foi uma grande lição emocional que eu tive no avião, sabe, dele, que ele é puro, né? Super puro, assim, da emoção que ele teve. E a gente salta às vezes com as pessoas que, por exemplo, cadeirantes também, né, que são pessoas mais um pouco que, será que eu consigo fazer ou não? Então, o retorno deles é muito bacana. Mas todas as pessoas têm uma história, assim, e elas sobem no avião de uma forma e voltam, assim, transcendendo, assim, sabe? Uma coisa... Eu falo que, com toda a experiência que eu tenho, eu não consigo explicar o que é saltar de paraquedas. É uma outra dimensão. A pessoa fala que saltar de paraquedas é uma máquina de lavar a alma. Porque quando você sai daquilo ali, o que você tem, aquela energia, aquela queda ali parece que te limpa, é uma lavagem de alma seco, sabe? Abre o paraquedas, a pessoa grita, ela chora, ela ri, e chega no chão assim, virada, transtornada, aquilo muda a vida da pessoa, né? E a gente não consegue transmitir como é, só ir lá vendo mesmo, né? E a maioria volta? Do duplo não, Como elas assim realmente a maioria querem uma volta? aventura. Como assim? A maioria quer saltar de novo? Ah, bom, então tá. Tá, boa. Não, alguns sim, alguns vão daí até para o curso, elas partem para a formação para ser paraquedistas, mas realmente elas vêm mais para procurar aventura. Elas realmente querem ter aquela aventura, a gente filma tudo muito, e ela vai embora e ela teve uma super carga boa. Às vezes as pessoas falam para a gente, eu estou começando a fazer uma série de esportes radicais, daí eu pergunto, o paraquedismo é o primeiro? Não, é o último. Eu falei, perfeito. Porque tem muita coisa para a pessoa ver até chegar no paraquedismo, que eu acho que é um dos esportes mais radicais que tem. Eu acho que é um dos mais seguros, mas eu acho que a pessoa, do nada, chegar num aeroporto, subir num avião e se jogar de um avião,
em queda livre a 220 km por hora, até eu admiro. Eu até falo, puxa, Qual é essa ordem? Vamos lá, vamos tentar fazer assim, então. Vamos por etapas, Lúcia Porto. sim. Começamos Como por assim? Ai, onde? meu Deus. Qual é o primeiro esporte radical? Leitura. O mais radical. Dá para pesquisar. Não, mas eu acho que todo mundo, por exemplo, depende do que é radical. Para mim, radical, por exemplo, seria descer uma cachoeira, fazer um rafting, entendeu? Então, para mim, pode ser que seja radical. É uma leitura de cada. Você falou no começo, ele é bem tranquilo. Eu me considero uma pessoa tranquila, mas e não porque eu faço paraquedismo, eu sou um cara extremamente corajoso, né? Então, tem que ver o que é radical para cada um, né? Aonde mexe em cada um. Eu não sou muito chegado em água, então eu faço mergulho também. Então, para mim, é um grande desafio ir lá mergulhar, entende? Mas eu acho que tudo que a gente se expõe a um certo risco, aonde você puxa um pouquinho daquele instinto da sobrevivência, isso já começa a ficar radical, né? Então, é isso que mexe tanto a pessoa quando ela salta, né? Quando ela chega no chão e soube que ela foi, voltou e está bem. Então, tem muito esse controle mental na pessoa ali. Tu falaste de diferentes pessoas, né, saltando contigo em saltos duplos. Pelo que a gente está entendendo, está escutando aqui, não tem um pré-requisito, né? Qualquer pessoa pode saltar? Sim, pode. Às vezes, quando tem idade um pouco avançada, tem lá, sei lá, 90 anos de idade, acima de 80, né? Aí a gente pede um exame mais, né? Olha, então o que vai acontecer? Tem um problema cardíaco, mais sensibilidade, alguma coisa a gente recomenda. Mas eu digo que se uma pessoa ainda cardíaca quiser saltar, é menos provável de ela ter um infarto do que de quem não quer. Eu falo que paraquedismo não é esporte de corajoso. Coragem não faz saltar de paraquedas. Você tem que ter vontade. Porque quando você tem vontade, você pode tudo, né? Agora, o coragem, você precisa se extrair, né? O coragem é um negócio que você tem que puxar, né? E às vezes é muito forte para você puxar aquilo. Então, eu acho que, por uma questão clínica e física, a gente pede um exame. O Newton, desde o momento que tu te profissionalizou e saiu, né, da tua profissão anterior lá como técnico em proteção nuclear, virou tua profissão. Eu não faço a mínima ideia, como é a rotina de uma pessoa que vive profissionalmente disso, com a empresa Arcanjos Paraquedismo? Então, eu digo assim, ó, que o quanto eu ganho, né? Vamos supor, no domingo, na segunda-feira, eu estou lá vendo o quanto eu ganhei, né? Então, o quanto eu ganho não muda meu humor, sabe? Então, indiferente do que eu faça, sábado, domingo, me muda caso tenha alguma situação difícil, né? Enfim, mas não muda. Então, trabalhar com o que eu gosto ali, realmente a gente trabalha, né? Isso eu acho que é uma coisa que todo mundo fala das profissões que gosta, mas isso não muda o meu humor, mais ou menos. Então, eu acho que é uma coisa que a gente faz. E o mais gratificante é esse retorno pessoal que a gente fez pelas pessoas. Eu já fui muito padrinho de casamento de muitos alunos, né? Porque a gente acaba criando um vínculo muito emocional com aquela pessoa ali. Então, isso eu acho que é um grande retorno que a gente tem, que eu tenho, né? Então, é uma lição de vida. Eu aprendi muito a lidar com o ser humano cru, assim, né? Sim. Porque a gente chega, às vezes, socialmente, num lugar, não gostaria de saltar de paraquedas, porque é bonito, e no avião a pessoa, né, muda o semblante, chega no chão e fala, essa é a pessoa que chegou aqui. Então, porque ela Mas a tua rotina é tipo, todo dia tu vai lá para o centro de paraquedismo, todo dia tu treina, todo dia tu salta, ensina pessoas. Tem uma rotina, tipo Sim, assim, diária, digamos assim. sim. Hoje mesmo, eu saltei hoje, né? Amanhã tem saltos previstos, a gente salta de segunda a segunda, finais de semana, eu salto praticamente todos os dias. E essa é a nossa rotina. Eu falo brincando, né? Que a gente mora em Torres, né? Então o nosso escritório é ali, né, no avião, vendo o mar. E as pessoas, mas você trabalha com isso? Sim, trabalho, mas não tem problema. Segunda-feira eu vou para a praia. Então a gente já vai aproveitar que tu disse que tu mora em Torres, que tu trabalha de segunda a segunda, porque o tema da nossa temporada é as férias, né? São as férias de cada uma das pessoas que estão curtindo, como a Lúcia Matos, daqui a pouco vai estar curtindo no Imbé, vai te olhar saltando, vai olhar para o céu, vai te ver. Mas como é que é a tua rotina trabalhando com uma coisa que as pessoas gostam muito de fazer quando estão nas férias, né? Como é que tu te sente, assim, fazendo com que as pessoas aproveitem mais as férias até, né? Sim. Bem, no meu, né, não que a gente sempre está num patamar, sempre está, não no auge, né, mas a gente sempre está ativo, né? Mas áureos tempos, assim, férias eu ia para os Estados Unidos e para uma área de salto saltava.
Ou seja, aí as pessoas chegavam lá e falavam, mas você trabalha no Brasil com o quê? Lá na área de salto, com paraquedismo. Tá, e o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou saltando de paraquedas. Tô Mas você de está tirando... férias. Você está de férias? Eu falei, sim. Por quê? Mas é mais ou menos porque até no começo, eu acho que você me fez a pergunta ali, como é lidar, às vezes, com a vida das pessoas e tal, né? Mas é que eu não considero que é uma coisa perigosa, porque ela é muito segura, porque senão eu nem trabalharia. Mas existe sim, né, uma atenção de que dê certo. Então ele está saltando de paraquedas um pouco para os outros, né? Cuidando e saltando e fazendo. E quando eu vou saltar, não, eu saio do avião e olhando para mim, eu vou fazer o salto que eu quero. Lá fora a gente faz muitas formações grandes, né? Aqueles saltos fãs, então fazia muito. Hoje em dia, né, tô mais casado, né, 2 filhas, então elas, agora pai, nós vamos para a praia, né, pai? Né, pai? Você não vai saltar, né? Então eu dou dividida, aí a gente vai para a praia, mas não dá, na beira da praia passa avião, helicóptero, o pai tá olhando para cima, né? Não adianta, o barulhinho do avião dá porque também dá uma abstinência. Mas sempre que dá, a gente pode saltar, a gente salta, não para. Acho que entra no Abstinência. metabolismo. A gente também tá com abstinência de avião, né, Lúcia Matos? Ah, é? Para Eu não voar? sou muito chegada, Não, mas dispenso. abstinência de avião, porque a gente tá precisando de férias, né, Lúcia Matos? Mas eu fico pensando, assim, como deve ser chato para o Newton, por exemplo, tirar 1 mês de férias e ficar em Paris caminhando pelas ruas sem um saltinho para dar, né, mais ou menos isso, ô Newton? Ah, não, eu vou procurar uma área de salto, com certeza. Não, 30 fato. Onde dias, eu ele vou, não vai viver não 30 vai, dias. não vai. Não, É, 30 dias não dá. Não dá mesmo. Eu é. sempre Tá, e as vou. tuas filhas saltam? Não sei que idade elas têm. Uma tem 16 e a outra tem 7. E a minha de 16 já saltou comigo duplo. Minha esposa já saltou algumas vezes duplo também comigo. E a pequenininha já tá, quero saltar, pai. E vai saltar, né? Vamos saltar sim, porque ela. Até porque vivem e entendem mais daí, né? Mas em casa é assim, sempre estão junto comigo e voando, e enfim, é bem. Sempre acompanham bastante. E assim, a gente sabe que tu já, nessa tua trajetória aí, já formaste muitas pessoas, né? Tem muita gente que passa por ti. Tem muita gente que quer seguir a tua profissão, que vê o teu trabalho e admira e pensa em seguir efetivamente. Sim, bastante, até porque nosso centro é um centro de formação de instrutores e a gente sabe que tem aquela, às vezes, o paraquedista que tem essa veia, está lá com o olho brilhando, né? Que é onde a gente forma os coaches, que com 150 saltos já entram nessa área. Então já começa a ter uma pré-formação, então eles estão ajudando na área e tem esse brilho de querer. A gente também tem o dobrador de paraquedas que já começa a produzir para poder saltar, né? Mas muitos deles perguntam e a gente também, em Porto Alegre, a gente tem uns sargentos aí que são da Brigada Paraquedista, que já são profissionais do Exército, e eles vêm para o civil e querem continuar nessa veia também. Então, eu acho que além de o metabolismo, né, dar aquela viciada na adrenalina, né, a pessoa vê como profissão e vai embora. Mas é uma profissão para seguir como instrutor mesmo, ou no caso militar também. Ou qual é o outro tipo de emprego que pode ter um paraquedista, assim, fora o instrutor e o militar, digamos, hoje? Ele tem o paraquedista militar, ele vai para o exército, é o paraquedista profissional militar. Ele tem um tempo lá e daí dá abaixo, ele vai saltar lá. E o civil seria através de escola mesmo. E hoje, que é o meu caso, que eu estou, tipo, lecionando, né? Daí você começa a se especializar, a estudar, se preparar para formar outros centros, então, né? Mas a priori é a pessoa entrar e formar uma escola. Ela entra como instrutor, abre uma escola de paraquedismo, faz um estatuto, né, vinculado à Confederação Brasileira de Paraquedismo, e vai ter esses cursos preparatórios. Na verdade, o curso de paraquedismo é meio que um McDonald's, né? Assim, você aprende a fazer aquele Big Mac em qualquer lugar do mundo. Então tem um padrão a ser seguido, né? Então é isso que a gente pensa. Uma coisa interessante isso que ele está falando, porque, por um lado, parece um esporte tão solitário, tão individual, porque pode ser uma pessoa sozinha saltando, né? Mas, por outro lado, ele é muito gregário, né? Tu traz muita gente junto contigo Se e cria uma precisa, comunidade, né, em se torno cria uma disso. comunidade. Me lembra muito a comunidade de surfista, assim, né? Um surfista que se junta com mais uma tribo que gosta do mesmo esporte e passa meio que a viver e conviver em bandos, né? Em grupos, né? O paraquedismo é bem isso, mas o paraquedismo eu falo que é uma tribo que não tem índio, só cacique, porque são pessoas que são traços da tua personalidade que tem para você saltar de um avião. Então são pessoas geralmente com mais decisões, em si, né? As pessoas com já mais forjadas, não é, na determinação de ir.
mas é uma tribo extremamente eclética, tem de tudo que você possa imaginar, de tudo e de todos, pela paixão de saltar de paraquedas. Né? Então a gente acaba criando esse vínculo, mas é um esporte solitário, o bom é que você se autoalimenta, né? Não é um esporte que você faz com aquele esperando aquela ir para a torcida, para o gol, sabe? É uma coisa tão grande que você faz, chega no chão, parece que você volta de novo para o planeta Terra, entendeu? E aí sai caminhando e vai dobrar teu paraquedas. Então, realmente, quem faz é que acaba conhecendo e formando essa tribo. Mas não é um esporte de público, né? Não é. Então, acaba sendo solitário por esse aspecto, por não ser, né, de público. E uma coisa leva a outra, a gente está rodando aqui embaixo o arroba para o pessoal seguir vocês no Instagram do Aham. Arcanjos Paraquedismo. Por exemplo, a empresa fica em Torres, é Isso. isso? Ela não é só paraquedismo, porque vocês fazem várias outras coisas, né? Uhum. Ela é mais paraquedismo, né? A gente faz, nós temos arcanjos shows aéreos, nós trabalhamos com helicóptero, balão, a gente tem também. Então a gente tem outras atividades aéreas. Eu sempre falo brincando, né? Quer voar de alguma coisa, liga para a gente. Sim. Mas o nosso carro-chefe mesmo é o salto duplo, que a pessoa em 15 minutos ela chega ali, tem uma instrução, né? Então ela já faz um pré-agendamento com a gente, marca, está no litoral, pega e faz o salto. Então esse é o que a gente trabalha ali, que a gente tem todos os equipamentos, aeronave própria, enfim. Então a gente está na nossa base atendendo o público que é ali fazer essa aventura. Então 15 minutos ela vai e salta. As demais são mais para eventos, shows, né? A gente faz shows aéreos que a gente faz, e aí seria mais para isso, né? Mas nosso campo é paraquedismo mesmo. Tu já falaste de várias coisas que tu faz, né? Diferentes tipos de modalidade até que vocês têm também na empresa. Nesse teu tempo de experiência toda, Newton, qual foi o salto talvez mais difícil que tu tivesse, ou uma ocasião assim que efetivamente o teu medo efetivamente apareceu, assim, sabe? Uma coisa importante assim nessa tua vida profissional, né? Eu tenho um salto que foi muito marcante para mim. Eu saltei de uma montanha na Noruega, em Kidjerag, né? Nos fiordes. Então é uma montanha que você tem que subir, fazer uma escalada. Não é uma escalada normal, né? Você só caminhar até chegar no ponto de salto. E aí você salta, é uma pedra que a gente fala que é vertical, então você tem 8 segundos para não bater na montanha. Então você tem que sair numa posição voando para passar desse ponto de impacto e faz mais 8 segundos, né? Então tem que ter um autocontrole gigante, assim. Então a sensação de chegar na beira da montanha e me saltar, aquilo ali foi um salto que mexeu muito comigo, muito, muito, muito mesmo. Foi um salto que eu fiz, que é o que chamam também de base jump, né? Então hoje já está bem difundido o base jump, mas na época que eu fiz não era tanto, então foi um salto muito importante. E geralmente nas quebras de recorde também, que a gente faz formação com 100 pessoas em queda livre, né? Então é um salto muito bonito, mas que exige também muito foco, né? Então a gente trabalha muito o nosso eu, assim, né? E depois a grande satisfação pessoal, né? De estar fazendo isso, de estar. Mas são muitos saltos, né? Muitas histórias. Como eu sempre fui instrutor, né? A gente vê muito a felicidade dos outros de estar saltando, estar participando. Isso também é muito bacana. Quando eu saltei com a minha filha, no salto duplo dela também, ela no salto com a minha filha, na hora de embarcar, todo mundo chorando, né? Tio, vó, os amigos chorando. E eu falei, mas por que vocês estão... Eu falei, por que vocês estão chorando? Mas que Eu vou dar frescura! um pulinho ali, vou dar um pulinho. Pode ligar o fogo do churrasco aí já, né? Tô voltando, mas na hora que eu entrei no avião, me deu um nó na garganta, assim. Eu falei, Ai, imagino. E aí, quando eu saltei com ela, abriu o paraquedas, ela estava chorando, mas um choro que eu nunca vi, né? Que a gente conhece. Eu falei, filha, tudo bem? O que aconteceu? Pai, eu tô chorando de felicidade. Quer dizer, Que lindo. eu nunca vi minha filha chorar de felicidade, assim, tão espontânea, abrindo um paraquedas, né? Que Eu falei, bacana. "Nossa, Ainda mais na adolescência, né? Que é uma fasezinha danada, né? verdade." Lúcia, eu acho que a gente realmente essa foi um programa fake news, porque assim, ó, a gente chamou um cara para falar de aventura, e daí, como ele estava achando meio sem graça, e assim, pouco arriscada a vida dele, ele resolveu saltar de uma montanha na Noruega, porque no avião não tava, entendeu? Eu vou escalar uma montanha e daí eu vou pular lá de cima. Eu É tenho uma 8 das mais... para não morrer de cabeça na pedra, e é isso. Pois é, ô Newton, a tua trajetória, eu acho que quem tá nessa área é toda feita de
objetivos, né? Metas, né? Uhum. Qual é a tua próxima meta? Olha, academicamente, o que eu falo, eu estou chegando hoje, por exemplo, na cadeia de formação de todo o quadro, né, de instrutores. Tá no ápice. Na formação acadêmica de instrutores, examinadores, né? E tem mais uma carteira que eu quero, que é uma carteira americana, que eu já tenho algumas carteiras americanas, que é uma coisa que eu também quero para o meu currículo. E daí eu quero sair um pouco pelo mundo mesmo, viajando. Eu queria fazer um salto, que eu queria atravessar o Everest em queda livre, né? Nossa. Que a gente salta, cruza o Everest em queda livre, abre o paraquedas e pousa no aeroporto também, que é a 4.000 metros de altura. Então tem alguns desafios ainda que eu gostaria de fazer, né? Que eu quero. Né? Então, Ai, Lúcia Porto, eu só quero tirar férias e ficar deitada na rede. Só O meu isso. desafio é passar o sábado de manhã vendo Netflix sem ninguém me incomodar também. Ô, Newton, tu já tirou férias esse ano? Esse não, esse ainda não. O que tu vai fazer nas férias? Olha, e agora, né? Tô pensando. É. Mas vamos ver, vamos ver. Como eu te falei agora, as filhas estão de férias, eu acho que é capaz de fazer uma prainha de uma semana e voltar para a área de salto. Eu só tiro férias de segunda a sexta-feira, porque sábado e domingo eu tô na área. A gente vira um workaholic, né? Saltando de paraquedas. Às vezes a gente fala brincando para os passageiros, né? Vocês aqui se divertindo e a gente arriscando a vida, né? Ou seja, né? Estamos lá saltando do avião com eles e arriscando a vida. Eles dão muita risada, tem que brincar. Newton, a gente queria te pedir também, assim, ó, para de repente tu nos passares, se tu tiver de lembrança, senão tu pode nos passar depois, algumas dicas de lugares, eu acho que com 2 focos diferentes. Um que é para pessoas como eu e a Lúcia Matos sentarem, ficarem olhando os outros pularem, né? Porque fica lá em cima no ar-condicionado, no Morro do Farol, em Torres e tal. E alguns lugares que as pessoas possam, além da tua escola, estar presentes, frequentar ou procurar para fazer saltos, tanto aqui no Brasil como fora, para quem tiver oportunidade. Aqui a gente tem uma infra bacana, vocês, né, que já estão no litoral, está mais perto, mas, por exemplo, em Santa Catarina nós temos a DZ47, que é ali em Tijucas, que é uma área, foi feita para isso, uma área muito bonita, muito gostosa. A gente sempre tem essa parceria de lá com eles também. E São Paulo tem Boituva, que é um centro nacional de paraquedismo, que é um negócio assim gigante, é uma coisa bem curiosa de ver, né? E daí temos algumas áreas de salto, por exemplo, fazem às vezes o bug que a gente chama de encontro, né? Nos Lençóis Maranhenses, algumas na Jericoacoara, agora teve também uma atividade de paraquedismo. Então tem em Fortaleza, tem um clube de paraquedismo lá, e que eles daí pegam um avião e fazem esses itinerantes, entende? Então daí eles fazem um encontro. Vamos, todo mundo se encontra e vai para aquele aeroporto na beira da praia e salta. Então são saltos bem bacanas também. Bacana. Aqui em Torres também a gente está começando a saltar de balão também, né? Então, que é um salto muito bonito. A gente faz saltos aqui também, o sunrise e o sunset. Então, às vezes a gente salta no amanhecer ali, das 5:30 da manhã, a gente está dentro do avião, então o sol sai lá no mar, e aí a gente tá. E daí na serra, no sunset, o sol está se pondo na serra, a gente também está saltando ali. Então são Deve ser visuais lindo, hein? muito bacanas, são visuais bem lindos. Olha, assim, Lúcia Matos, eu acho que foi um belo Vivendo e programa. aprendendo, hein, Lúcia? Vivendo e aprendendo, mais um desafio para nossas férias. Eu acho que a gente tem que acabar logo essa temporada, porque eu já estou cansada de tudo que a gente vai ter para fazer quando acabar isso. Newton, eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou te mandar o telefone da Lúcia Matos, ela estará no Imbec, é perto de Torres, então tu convida ela e grava essas imagens para a gente divulgar nas nossas redes sociais. Agora, aquela pergunta, tá tudo bem aí, né? Porque o outro fala, ela vai saltar. Tá tudo bem, né? A amizade tá boa, né? Não, ela que vai. Ela que vai. É, grande amiga. Mas queríamos te agradecer muito, foi ótima a nossa conversa, assim, muito bom o papo, muitas aventuras que teremos pela frente aí nessas férias, então quem quiser procurar a Lúcia Matos, roda aí de novo o Instagram, @do Arcanjos Paraquedismo _oficial, para procurar o Newton e toda a galera aí lá em Torres para saltar de paraquedas. Lúcia Matos estará lá em seguida, né? Perfeito, Newton, o convite. Tá. Adoramos te conhecer, parabéns pela tua trajetória, nossa, baita trajetória. Olha, quase me convenceu, eu vou pensar. Quase, vai! Boa, vem para cá. Obrigada, Valeu, Newton. Newton. Tchau. Obrigado. Valeu. Tá show de bola. Até mais. Até
Até a próxima. Até. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.